Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Faz tempo que a gente não faz live por aqui, né? A gente tá às voltas, né, com as notícias, com todas as novidades que têm chegado todos os dias pra gente, mais de uma vez por dia, né, sobre as mudanças, as medidas que estão sendo tomadas nos países, tanto no Brasil quanto nos destinos que a West One oferece, Austrália, Irlanda, Canadá e Nova Zelândia, relacionadas à crise do coronavírus, né? Essa crise tem atingido o mundo inteiro, todas as pessoas, eu diria, né? Mesmo quem já trabalhava de casa, quem está numa situação um pouco mais tranquila, está preocupado com outras pessoas, enfim. A crise tem atingido muitas áreas, muitos setores, tem muita gente sendo afetada, perdendo seus empregos, é uma preocupação geral, né? A economia dos países está sendo afetada, saúde pública, enfim. Então é um momento em que a gente tem mesmo que se informar ao máximo. E a gente, nós da West One, temos esse compromisso desde sempre, né? De passar informações reais, informações atualizadas para vocês, tanto para quem está pensando em partir para o intercâmbio, quem está começando a planejar, quanto quem já está com o embarque marcado, e as pessoas, os intercambistas que já estão nos países, nos destinos que a West One oferece. Então, nesses dias a gente continua fazendo o que a gente já fazia, só que de uma forma um pouco mais intensa, né? Porque é isso, são muitas novidades todos os dias. Eu quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui acompanhando a gente. Fiquem à vontade, tá? Para mandar mensagem direta pra gente por aqui. O Instagram é o nosso canal mais direto, então eu tô sempre aqui olhando as mensagens que vocês mandam pra gente. Quem tem dúvidas, quem tá sem saber o que fazer nesse momento com relação ao intercâmbio, fique à vontade para fazer contato com a gente por aqui, que a gente está aqui para isso, tá? Para passar o máximo de informações para vocês, para orientá-los da melhor forma. A gente também, o time da West One, tá tentando entender tudo o que está acontecendo e vendo a melhor forma de resolver todos os casos. A gente sabe que, inclusive, tem muita gente muito aflita nesse momento, né? Pessoas que já estavam com o intercâmbio marcado, que vão ter que adiar, enfim, pessoas que estão passando pelo intercâmbio, querendo voltar para o Brasil para ficar próximo da família nesse momento. Então a gente está fazendo o máximo possível, a gente está fazendo uma espécie de força-tarefa na nossa equipe para atender a todo mundo da melhor forma, né? Cada um tem as suas necessidades, então a gente está olhando caso a caso, dando prioridade às pessoas que estão numa situação um pouco mais emergencial, né? Pessoas que estavam para partir para o intercâmbio daqui 1, 2, 3 semanas, pessoas também que estão já nos destinos, precisando resolver situações urgentes. Então a gente está olhando caso a caso, só que a gente tem que dar a nossa prioridade para os casos mais emergenciais. Tá bom? Só quero dizer que vocês podem e devem contar com a gente nesse momento tão incerto, tão difícil para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de retirada de parte do Superannuation. Superannuation, para quem não sabe, é uma espécie de FGTS aqui da Austrália, para os estudantes que tiveram a carga horária reduzida de trabalho ou que perderam seus empregos, infelizmente, nessa crise em todos os países. Tem muita gente perdendo emprego, não só estudantes internacionais, viu, gente? Cidadãos, residentes permanentes, porque o comércio está fechando, muitos serviços estão parando, então é uma realidade para muita gente aqui na Austrália mesmo. Tem uma previsão de que milhões de pessoas percam seus empregos nesse período, porque é uma atitude, uma medida que é necessária nesse momento, tá? Fechar grande parte do comércio, parar alguns serviços que não sejam essenciais para que as pessoas fiquem nas suas casas e para que não haja uma maior proliferação do coronavírus pelo mundo, né? Pelos países e pelo mundo. Então é uma realidade difícil, dura, mas que tem atingido muita gente, não são só os estudantes internacionais. Mas aqui na Austrália, nesse momento, o principal, né, o auxílio financeiro oferecido que chega até os estudantes internacionais, que foi anunciado pelo governo, inclusive no último domingo foi feito esse anúncio, é que as pessoas podem fazer a retirada de parte do Superannuation, do FGTS, para enfrentar essa crise financeira, essa crise econômica gerada
pela disseminação do coronavírus. Então a gente vai falar sobre isso hoje aqui, tá? O assunto específico dessa live é esse. Se vocês querem saber de outros assuntos, podem mandar mensagem direta pra gente que a gente vai responder a vocês. E nos próximos dias a gente vai fazer algumas lives, transmissões ao vivo para falar de vários assuntos e temas relacionados à crise do coronavírus. Então hoje o nosso convidado é o Kaique, que é consultor da West One Melbourne e que está se formando em contabilidade em breve. Então, Kaique sabe melhor explicar para a gente como é que funciona o superannuation e como vai funcionar essa retirada de parte do superannuation por estudantes internacionais nesse momento. Deixa eu ver se o Kaique já está aqui a postos para eu colocar ele na live com a gente. Já tem gente fazendo os comentários aqui. Vamos lá. Saber se ainda posso tirar o visto. Pode, Jonas. Os vistos não pararam de ser concedidos pela imigração. É possível sim tirar o visto. O que acontece é que, dependendo do visto e tudo mais, está demorando um pouco mais para sair. E mesmo que saia, né, nesse momento as pessoas não podem embarcar, né? As fronteiras da Austrália, por exemplo, estão fechadas. Nova Zelândia também, Canadá também. Então, assim, você pode tirar o seu visto, a imigração não parou de funcionar e de conceder vistos, mas nesse momento não é possível embarcar e, infelizmente, a gente ainda não sabe quando isso vai voltar a ser possível, né? Ainda não existe o prazo, ninguém sabe até quando vai durar essa crise do coronavírus, mas é isso, os departamentos de imigração continuam funcionando, os vistos continuam sendo, sim, concedidos. Deixa eu ver aqui se... Eu tentei colocar o Kaique, mas não deu certo. Deixa eu ver se eu consigo agora. Vamos lá. Kaique está pelo Instagram da West One Melbourne, é isso? Eu acho que sim. Essa live ficará salva? Não vou conseguir ver inteira. Sim, vai ficar salva cá por 24 horas, tá? Oi, Kaique. Tudo bem? Tudo bem, assim, tá? Aquela, né? A gente tenta ficar bem na medida do possível. É aquela que Exatamente. o que não tem remédio, remediado tá, né? Então a É mais, gente é tem mais que ou ficar menos bem. isso. Kaique trabalhando de casa, né? Como vocês podem ver, eu também, né? Bom, eu já trabalhava de casa, mas a gente saía para gravar vídeos. Não estamos saindo para gravar vídeos. Kaique e toda a equipe, né, de todas as agências da West One aqui da Austrália estão trabalhando de casa, né, como uma medida de precaução, né, para preservar a saúde, né, tanto dos colaboradores do West One quanto dos estudantes. Então, o atendimento continua sendo feito normalmente, né, Kaique? Por Exato. telefone, WhatsApp, e-mail, Skype, enfim, chamadas de vídeo. O suporte continua sendo oferecido do mesmo jeito para os estudantes, né? Exatamente. A gente estava até falando sobre isso, e que eu acho que agora, nesse momento, o suporte é até maior, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que quando em situações normais o estudante no intercâmbio dele, ele acaba seguindo seu próprio passo e acaba, quando precisa da gente, a gente está lá na agência para ajudar e tudo mais, mas fica tudo muito mais fácil. Mas nesse momento a gente acaba virando família, né? Porque os estudantes que estão aqui na Austrália, eles não estão com a família deles no Brasil, então a gente realmente tenta ajudar o máximo que a gente pode, a gente se coloca na pele dos estudantes. Até porque a maioria de nós já fomos estudantes aqui na Austrália, todo mundo que trabalha na West One, então a gente sabe o que é passar quando precisa de alguma ajuda, de algum suporte de algum amigo que seja. Então, assim, a gente está aqui realmente para ajudar os estudantes nesse momento que é tão difícil para todo mundo, né? Exatamente. Até para um abraço virtual, né, Caio? Exato. A gente fala, não posso te abraçar, mas sinta-se abraçado. Estamos aí no WhatsApp, no Skype, no Facebook. A gente está tentando ajudar de todas as formas, mesmo virtualmente, mas pertinho, né? É isso aí. Deixa eu responder uma pergunta do Marcos aqui rapidamente. Ele está perguntando se os vistos que estão ainda sem resposta, né, com viagem próxima, se eles serão postergados. Sobre isso, Marcos, a gente tem uma transmissão ao vivo marcada para amanhã. Na verdade, para amanhã também no Brasil. Só para eu falar dos horários Austrália e Brasil, agora são 10h11 da manhã de quarta-feira, 25 de março, aqui na Austrália, né, 8h11 da noite no Brasil. A gente vai ter uma transmissão ao vivo,
pelo nosso canal no YouTube, a Chuan TV. A gente vai conversar com a Ania Lopes, agente de imigração credenciada do governo australiano. A Ania vai falar tudo sobre como ficam os vistos durante essa crise do coronavírus, os vistos de estudante para a Austrália, tanto para quem ainda está no Brasil, quanto para quem já está por aqui, está para renovar visto, está com visto provisório, enfim. Então, hoje a gente não vai falar sobre visto, porque a gente vai falar especificamente sobre essa possibilidade de retirada de parte do superannuation para os estudantes que perderam seus empregos. Mas acompanhe essa nossa transmissão ao vivo, então, de amanhã, que vai ser muito informativa sobre vistos, tá? E como eu já falei antes, quem tiver qualquer pergunta relacionada a qualquer outro tema, pode mandar por mensagem direta, que depois eu respondo cada um de vocês. Kaique, você está se formando em contabilidade, enfim, entende bastante desse assunto. A gente fez até uma live esses dias, né? Que está lá salva também no nosso canal no YouTube, a Chuan TV, sobre TFN, os regimes de trabalho aqui na Austrália, né? TFN, que é como um CPF, e uma carteira de trabalho, ABN, que é como um CNPJ, e a gente falou da superannuation, que é como um FGTS. O Kaique até nessa live explicou bastante sobre o que é o superannuation. E aí o governo anunciou no último domingo, o governo australiano, que pessoas que tenham tido uma carga horária diminuída, né, por pelo menos 20%, ou que tenham perdido seus empregos, podem, nesse momento, não exatamente agora, tá? Vai começar metade de abril isso a valer, mas já foi anunciado que as pessoas terão a possibilidade de fazer a retirada de parte do superannuation sem pagar impostos, né? Sem pagar taxa. Então, explica para a gente primeiro, Kaique, como é que vai ser isso? Vai ser em 2 vezes, né? E tem um valor máximo que as pessoas vão poder retirar, né? Como é que é? A internet do Kaique, ele saiu. Gente, o Wi-Fi e tudo mais, tá bem sobrecarregado, as pessoas estão ficando em casa, então a internet costuma estar bem ruim, mas e por isso pode cair algumas vezes, mas vamos ver aqui se o Kaique já volta para a gente continuar falando sobre isso. Rubens está perguntando sobre vistos também. Rubens, acompanha a nossa live de amanhã, que a gente vai falar só sobre vistos. Oi, Kaique. Desculpa, na verdade meu telefone tocou, aí parou a live. Acontece, é sempre. Exato. Eu pedi para você explicar como vai funcionar, né? Qual é a regra, né? A pessoa vai poder tirar um valor máximo, fazer a retirada de um valor máximo nesse ano fiscal e no próximo ano fiscal. De quanto é esse valor? Como é que vai funcionar isso? Sim, então, só explicando um pouquinho sobre essa questão do super. O governo já tem, às vezes, essa questão de devolver parte do superannuation em questões extraordinárias, né, vamos dizer assim. Então, assim, o super, na verdade, nas questões normais, você pode retirar se você está aposentado ou se você também sofreu algum acidente por invalidez ou alguma coisa do tipo, você pode retirar esse super. É igual a FGTS realmente no Brasil. Então, o governo agora, por medida, justamente por saber da dificuldade de todo mundo, né, que ficou sem emprego, que diminuiu as horas e tudo mais, ele abriu esse pacote especial. Então, assim, ele dividiu em 2 etapas. A primeira etapa, as pessoas podem tirar um valor de até $10.000 até o dia 1º de julho, que no caso seria o final do ano fiscal, então na verdade até o dia 30 de junho, que é o final do ano fiscal agora, e depois vai ter uma outra etapa que vai ser a partir do dia 1º de julho, que ele também vai poder tirar mais $10.000. Então ele dividiu nessas 2 vezes, então assim, ele colocou o valor máximo de $10.000 para esse ano fiscal que a gente está agora, e $10.000 para o próximo ano fiscal, que vai ser a partir do dia 1º de julho. Então, no caso, somando $20.000. Só um parênteses, Kaique, as pessoas estão perguntando, mas esse valor como é, né? É o valor máximo, como é que funciona? Gente, quem não tem $10.000 no superannuation não vai poder tirar $10.000. Esse valor é se você tiver, porque assim, a gente sabe, né, que tem estudante recém-chegado, tem estudante que está aqui há 1 ano, essas pessoas talvez não tenham esse valor total. Isso é o valor máximo. Então, você vai poder retirar o valor que você tem lá, sendo que o máximo é de $10.000 para esse ano fiscal e depois de $10.000 para o próximo ano fiscal, que começa em 1º de julho, né, Kaique?
Acho que está travando, né, a Exatamente, sua exatamente. internet. Então, foi. Justamente, quem não. Assim, por exemplo, uma pessoa tem US$ 5.000 no superannuation dela. Ela pode retirar esses US$ 5.000. Ela não vai tirar os US$ 10.000 agora porque ela não tem esse valor lá. É igual você realmente fazer um saque no seu FGTS. Então, você vai fazer o valor que realmente você tem, né, na sua conta. Então, esse valor geralmente é para os australianos, né, que já trabalham há muitos anos aqui na Austrália. Então, assim, eles têm esse valor realmente na conta deles do superannuation. Mas quem não Uhum. tem, pode fazer a retirada do quanto tem. Tá. Eu vou só Já tem levantar aqui um bastante. segundo só para botar o celular para carregar, porque na verdade estava acabando a bateria. Tá bom. Enquanto isso, eu vou ver, tem umas perguntas já aqui sobre esse assunto. Tem uma pessoa perguntando, acho que é Dé, esse valor será de acordo com o valor que eu tinha ou com o valor de agora? Pois o valor está caindo muito. A gente já vai falar sobre se as pessoas devem ou não tirar esse valor agora, fazer essa retirada, tá? O Kaique estava me explicando um pouco sobre isso, que quem tiver a opção de não tirar, quem pudesse manter sem fazer essa retirada, talvez seja melhor, principalmente pessoas que pensam em ficar por muito tempo ainda aqui na Austrália. Mas antes, vamos explicar um pouco melhor. Ó, tem gente perguntando, a Bru, como podemos retirar, né? Como que vai ser feita essa retirada? E aí, sobre isso, eu acho importante a gente falar o seguinte, Kaique, que tá, o sistema, né, o MyGov, que é o sistema, né, para solicitação de serviços relacionados ao governo, ele estava fora do ar. Você entrou hoje, viu se ele estava no ar já, Kaique? Como é que estava esse site? Sim, ele voltou ao ar, então agora está funcionando sim. Só que realmente eles estão com um volume muito alto, porque o que que acontece? Esse mesmo site, o MyGov, né, só para explicar um pouquinho o que que é o MyGov, que é o lugar que vai poder ser feito a retirada desse valor, a solicitação desse valor. O MyGov ele é um sistema do governo que é para unir todos os serviços que o governo proporciona à população. Então, assim, lá está linkado o seu ATO, que é quando você faz o seu tax return. Lá está linkado o Medicare, que são os australianos que têm direito ao sistema público de saúde aqui da Austrália, então você linka o seu Medicare por lá. Lá está linkado o Centrelink, que o Centrelink é justamente o que ajuda os australianos nesses momentos. Então, assim, seguro-desemprego, seguro-invalidez, aposentadoria, tudo isso é feito pelo Centrelink. Então, todos esses sistemas são linkados pelo MyGov. Então, lá vai ser o lugar que você vai solicitar o MyGov. Hoje eu entrei de novo no site porque estava fora do ar, porque muita gente entrando ao mesmo tempo. Hoje estava lá funcionando, só que estava com um link. Então, assim, quando você entra no MyGov, você tem que logar na sua conta e vai aparecer um link. Você foi afetado pelo Covid-19, você está em financial hardship, alguma coisa do tipo, você vai colocar lá que sim, e você vai solicitar o seu interesse em pedir ajuda em relação a isso. Porque, como eu falei, né, eles vão começar a liberar esse valor a partir da metade de abril em diante. Então, eles agora só estão solicitando, só estão aceitando o requerimento só solicitando que você está interessado, para depois eles vão entrar em contato e aí sim vai ser feita a questão dessa devolução. Gente, o site é o www.mai.gov.au, e é isso. Por enquanto, ainda não está sendo possível você já fazer a solicitação. Por isso, o site estava até fora do ar. Muita gente, porque tem outros benefícios que estão sendo oferecidos, mas só que são só para residentes permanentes e cidadãos australianos, tá? Como, por exemplo, uma pensão extra a cada quinzena, enfim. Tem vários outros, né, benefícios que é possível de os australianos solicitarem nesse momento. Então, o site estava fora do ar, muita gente procurando. Tem filas, né, Kaique, nos escritórios de Centrelink, porque é isso, muita gente mesmo procurando o benefício, e a pessoa que devia estar isolada em casa vai para a fila, fica lá Exato. aglomerada, não é uma boa ideia. A gente até entende, né, que a situação financeira é muito importante, que é muito importante você ter ali o seu benefício para conseguir pagar suas contas nesse momento, mas não adianta agora ficar desesperado e correndo, porque esse benefício só vai ser liberado a partir da metade de abril. Então, tem até uma sugestão que o Kaique tinha me falado que é uma boa nesse momento, que é o quê, Kaique? Muita gente não sabe nem qual é o fundo de superannuation que tem, nem qual é a empresa. Então, nesse momento é melhor o quê? As pessoas buscarem saber
qual é o fundo de superannuation que elas têm, né? Qual é a empresa, porque são várias, você pode até explicar isso melhor, e qual o valor que elas têm lá, se todos os dados da pessoa estão corretos lá para a hora que ela puder receber esse benefício, ela receber direitinho na conta dela, né? Exatamente. Então, o superannuation, né, diferente do Brasil, porque o FGTS no Brasil ele é uma conta criada junto ao governo, né, vamos dizer assim. Aqui o superannuation ele é uma conta por bancos, só que são bancos do fundo do superannuation. Então, eu tinha até explicado um pouco melhor na live na semana passada, mas assim, basicamente não é um banco que você vai lá e você cria uma conta e você usa a sua conta, retira dinheiro de lá. Não. É como se fossem fundos mesmo, bancos especializados nisso, que cuidam do seu valor que está depositado naquela conta. Então, você realmente tem que ver aonde você tem sua conta, porque muitas vezes o estudante, ele não foi ele que criou essa própria conta no superannuation. Ele foi a empresa, primeiro que ele trabalhou, que criou para ele. Então, assim, realmente você vai ter que procurar saber se às vezes o empregador que você fez criou para você, pedir esse empregador, porque geralmente o Human Resource dessa empresa, o recursos humanos dessa empresa, vai saber os dados da sua conta. Então, primeiramente, vai lá no Recursos Humanos, pede os dados do seu superannuation, para saber onde você tem essa conta e tudo mais, para saber quanto você tem, para você retirar de lá. Porque você precisa realmente entrar na sua conta, você consegue criar uma conta dentro desse banco, dentro do provedor do superannuation, para você depois poder fazer a solicitação, né, dessa retirada. E às vezes a gente tinha até comentado sobre isso antes, muitos estudantes têm contas em vários superannuations diferentes, porque já trabalhou em muitas empresas diferentes. Então, vale a pena você ver todos os superannuations que você tem, procurar saber para poder fazer a solicitação de todos eles. Você pode até unir todos os seus superannuations em uma conta só. Mas o que acontece? Nesse momento, eu não sei se, por exemplo, você unindo todas essas contas do superannuation em uma conta só, isso geralmente demanda tempo. E Uhum. agora, eu não sei se eles vão conseguir unir todas as suas contas em um lugar só para você fazer a sua solicitação a tempo, né? Do que vai ser até agora no metade de abril. Uhum. Então, mesmo se você tem várias contas, acho que no momento, se você quiser solicitar o superannuation, daí vale a pena você pegar em todas as contas que você tem, realmente, não fazer a união agora, né? Sim, sim, para não perder mais tempo, né? Enfim. Exato. E essa história, Kaique, de ser ou não uma boa opção a pessoa fazer a retirada de parte, né, ou do total valor que tem lá no superannuation, não vai ser cobrado, não serão descontados impostos, né? Isso é bom, mas ao Isso. mesmo tempo tem aí os prós e Os contras. prós e contras. Você tem a dizer Exato. sobre O que acontece? O superannuation aqui, a maioria das vezes, quando você cria esse superannuation, a empresa que cuida do seu valor, eles perguntam, assim, se você cria a sua conta, eles perguntam para você como você quer investir esse seu valor. Só que se você não informa eles, eles colocam no padrão, no formato padrão. Esse formato padrão, eles vão investir, por exemplo, você tem $1.000, exemplo, no seu super. Eles vão investir 200 em ação, eles vão investir 200 em valor fixo, eles vão investir 200 em imóvel. Então, assim, a porcentagem que vai estar lá vai ser meio com um valor padrão. E boa parte desse valor investido no super, ele é na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores, com essa crise que está acontecendo, caiu muito. Então, assim, muita gente às vezes tinha $10.000 no super, agora vai estar com 8, 7. O bom é que todo o valor não é investido na Bolsa. Então, assim, pelo menos não é que você perdeu tudo que estava no seu super. Mas boa parte que está lá realmente vai ser investido na Bolsa e caiu bastante. Então, o que acontece? Se você é estudante internacional e você já está planejando voltar para o Brasil em um futuro agora, daqui a 2 anos, se você tem na sua mente, vou voltar para o Brasil, retire esse valor, porque agora você não vai estar pagando taxa para fazer a retirada desse valor. Em momentos normais, quando você volta para o Brasil, você paga 38% de taxa em cima dessa retirada. Então, se você retirar agora, você vai pegar todo o valor que está lá. Então, mesmo tendo diminuído um pouco esse valor, ainda vai vai ser, ser vai ser vantagem. vantajoso. Exato. Porque não diminuiu os 40%, os 38% que você estaria perdendo, entendeu? Tá. Então, ainda vale a pena você retirar. Agora, se você está em processo de aplicação para visto permanente, se você já é residente permanente aqui na Austrália, alguma coisa do tipo,
pensa bem se vale a pena você tirar esse superannuation agora ou não. Então, assim, fica a seu critério. Mas, se você acha, não, cara, que estou em processo de aplicar para o Permanent Residency, eu quero ficar aqui na Austrália, esse valor agora que está lá, que diminuiu, você vai precisar dele na sua aposentadoria, se você continuar aqui na Austrália. Então, assim, esse valor que agora você perdeu um pouco, ele vai subir muito mais depois que a crise passar, porque especialistas dizem que depois que essa crise passar, a economia vai dar um boom. Então, assim, o valor da bolsa, o valor que você tem lá, ele vai subir muito mais do que o que você tem agora. Então, se você realmente não é o último caso, Kaique, né, não tenho, sei lá, não tenho nada na minha conta, preciso desse valor. Aí, ok, óbvio que você vai lá, justamente a ajuda do governo é para isso. Mas se você não está precisando desse valor no momento e você pretende ficar na Austrália para o resto da sua vida, eu recomendaria deixar esse valor lá, porque você vai precisar dele na sua aposentadoria e ele vai estar valendo muito mais no futuro. Eu acho até que esse prazo, né, a retirada só pode começar a ser solicitada a partir de meados de abril, pode ser bom pelo seguinte, gente, todos os dias o governo australiano tem anunciado novas medidas relacionadas para tentar, né, melhorar, de certa forma, o cenário econômico, para que as pessoas consigam se manter, enfim, tem sido feitas muitas reivindicações também. Então, assim, a gente ainda tem aí alguns dias, né, para a pessoa resolver fazer ou não essa retirada, solicitar ou não essa retirada. Vamos ficar de olho nas notícias. A gente está aqui todos os dias, e no nosso grupo no Telegram também, todos os dias dando notícias atualizadas, porque é o seguinte, pode ser que venham medidas, outras medidas ainda, que beneficiem os estudantes internacionais que estão numa situação difícil nesse momento. Como, por exemplo, está sendo feita muita pressão, viu, para o governo federal tomar alguma medida relacionada aos aluguéis. Aluguel, a gente sabe que é o nosso maior custo aqui, né? Então, pode ser que venha, né? Não é certo, mas eles estão discutindo isso, né? O primeiro-ministro com os líderes políticos dos estados e tudo mais. Eles estão discutindo possibilidades de, né, de alguma forma, abrandar isso, né? Esse gasto que as pessoas têm com os aluguéis e tudo mais. Então, pode vir medida relacionada ao aluguel, né, que é o gasto maior do estudante internacional, e pode até ser que venham medidas, né, anúncio de outros benefícios financeiros para quem não é residente permanente ou quem não é cidadão australiano. Então, vamos ficar nesse período aí de olho nas notícias, nos anúncios, porque quem sabe, né, vem uma notícia que aí as pessoas vão ficar um pouco mais tranquilas, né? Se elas não tiverem que pagar um aluguel total, né? Dos lugares onde elas moram, enfim. Tem possibilidade de negociação nesse momento. Tá todo mundo no mesmo barco. Não tem só estudantes internacionais perdendo empregos, como tem cidadãos australianos perdendo empregos. Então, assim, pode ser que venham aí novas medidas que vão beneficiar também os estudantes internacionais financeiramente nesse momento. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui já. Eu ia até, posso até responder uma aqui rapidinho que eu vi, que é justamente linkado ao que a gente estava falando agora. A Luara, desculpa, perguntou se podendo fazer retirada do superannuation agora e voltando para o Brasil daqui a 3 anos, por exemplo, se você pode tirar de novo lá na frente. Pode. O que acontece você vai estar retirando o valor que você tem agora, mas se você acumulou mais e depois você vai... São dois motivos diferentes. O de agora é por essa medida excepcional que o governo está fazendo para poder você retirar nesse momento de crise. Então, você vai retirar o valor que você tem lá agora e se daqui a 3 anos você vai acumulou mais durante esses 3 anos que você tem aqui na Austrália, quando você voltar para o Brasil, você vai fazer a retirada porque você não vai ser mais residente na Austrália. Então, você, quando terminar o seu visto, quando você voltar para o Brasil, aí você faz a retirada por esse motivo. Só uma coisinha de novo também que eu queria voltar. Se a pessoa não sabe ainda, quero voltar para o Brasil, não quero, faço retirada, não faço, o que acontece também, se você quiser tirar o valor que você tem agora no seu super e depois depositar de volta, você pode. Não é só o seu empregador que pode fazer o depósito no seu superannuation. Você, por conta própria, você também pode fazer depósito voluntário no seu superannuation. Então, se você está nessa dúvida, Kaique, não sei se eu vou perder meu emprego, ou então, às vezes, já perdi o emprego, talvez vou precisar desse valor, não quero perder a data que eu vou poder fazer esse pedido. Então, retira
e depois você deposita de novo. Deixa esse valor, talvez, agora na sua conta poupança, sabe? Só como um backup para você e para pagar suas contas atuais. E depois você vai, Kaique, passou essa crise toda, tô com dinheiro ainda guardado na minha conta, deposita de novo no seu superannuation. Você tem esse poder de fazer isso também. Que legal, bom saber disso. É uma boa informação essa, viu? Sim. Vou tentar ler aqui, tem muita pergunta, muito comentário. Eu voltei lá no começo da live. A Ana perguntou se a fronteira está fechada para sair também. Na noite de ontem, o primeiro-ministro anunciou que vai banir, né? Vai banir as viagens internacionais das pessoas que estão aqui na Austrália. A gente vai dar mais detalhes no próximo boletim que a gente vai gravar daqui a pouquinho lá para o nosso grupo, para o nosso canal no Telegram. Quem ainda não se juntou a nós lá, se junte. O link está na bio aqui do Instagram. Então, a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Eu acredito que quem quer sair de vez do país, né, brasileiros que querem voltar para o Brasil, não vão ter problema com relação a isso. Mas, enfim, a gente vai dar mais detalhes nesse boletim. Tenho vontade de fazer intercâmbio com vocês. Que bom, é o John, eu acho. Que bom, John. Faça, gente. O intercâmbio não parou de existir, não, tá? Acho que tem gente pensando, meu Deus, não vai existir intercâmbio nunca mais, todas as fronteiras estão fechadas. Isso é temporário, a gente não sabe quanto tempo vai durar, é lógico, mas vai passar, e por isso é importante cada um de nós fazer sua parte, ficar isolado, não ter contato com outras pessoas, para que passe o quanto antes, para que menos pessoas sejam afetadas, sejam infectadas, né, pelo coronavírus. Então, mas vai passar, a gente vai seguir junto e vai dar tudo certo, né? Eu também não quero ficar isolada aqui na Austrália, tem família no Brasil, né, Kaique? A gente quer... Exatamente. As fronteiras vão abrir daqui a pouco. Tem uma pessoa perguntando de visto. Live sobre visto vai ser amanhã, tá? Como eu já falei, no nosso canal no YouTube, Ashton TV, às 8 da noite, horário de Brasília, 10 da manhã, horário de Sydney e Melbourne. Uma pessoa falando que mandou mensagem no WhatsApp, ninguém respondeu. Manda mensagem direta para mim por aqui, por favor, aqui no Instagram. Estou sempre respondendo todo mundo e aí eu verifico o que aconteceu. Mais perguntas sobre visto. Eu sei que visto é um assunto também que interessa muita gente, por isso a gente vai fazer essa live amanhã. Que hora será a transmissão de amanhã? 8 da noite, horário de Brasília, 10 da manhã, horário de Sydney e Melbourne. 8 da noite de quarta-feira, horário de Brasília, 10 da manhã, horário de Sydney e Melbourne, quinta-feira. No nosso canal no YouTube, Ashton TV. Tem algum auxílio do governo para quem é estudante, mas ainda não arrumou emprego? Não, por enquanto não. Né? Mas como eu falei, vamos ficar de olho. Tem várias medidas sendo tomadas todos os dias pelo governo australiano. Vocês acham que pode haver restrições para novos vistos? Live sobre vistos amanhã. Vocês estão elaborando nesse período o orçamento? Não entendi sua pergunta, Rubens. Tá, orçamento para intercâmbio, desculpa. Você está falando do orçamento, eu estou pensando no orçamento domiciliar, né? O que a gente tem que mudar na nossa rotina para adequar o nosso novo orçamento, nosso novo salário, muita gente tendo corte de horas, muita gente sendo demitida, ficando em casa, acho que a gente já automaticamente gasta menos, enfim, a gente tem que cortar supérfluos nesse momento, não tem jeito, né? Então, ver o que você tem de contas extras aí que você, né, não precisa, né, não são essenciais para você, mas orçamento sim, os nossos consultores no Brasil continuam atendendo também de forma remota, mas por telefone, WhatsApp, e-mail, Skype, enfim. Pode me mandar mensagem direta que eu te coloco em contato com o consultor da agência mais próxima para te atender, te passar orçamento de intercâmbio. Uma pergunta importante do Omar. Essa medida, né, essa possibilidade de retirada do superannuation vale para quem trabalha como casual no TFN? Vale para todos os regimes de trabalho, Kaique? Como é que é? Exato, todos os regimes legais de trabalho que você recebe pelo TFN ou pelo ABN, você vai poder fazer a retirada desse valor também. Já está emendando um pouquinho numa outra pergunta aqui. Como que eu vou comprovar que eu diminui minhas horas? Como que eu vou comprovar que eu perdi meu emprego? Se suas horas foram diminuídas, você trabalha no ABN, é mais fácil, porque é só você pegar os seus payslips, seu payslip anterior, seu payslip de agora, e vão ver que diminuiu suas horas. De qualquer forma, essas informações ainda não foram dadas concretas pelo governo de como que vai ser feita essa comprovação, porque comprovação vai precisar ser feita. Então, assim, eles ainda também estão muito busy, estão todo dia com coisa nova e tudo mais. Por isso eu acho que eles colocaram a partir do dia 15 de abril para eles
estimular, verem qual vai ser os últimos reajustes, ver o que vai precisar ser feito para poder fazer essa comprovação. Mas assim, acredito eu, de acordo com o processo que você faz do super agora para fazer a retirada, agora você precisa realmente comprovar se você ficou desempregado, alguma coisa do tipo. Geralmente, você pode pedir também uma carta do seu empregador, Aham. dizendo que realmente você está desligado da empresa. Outra seria essa do Payslip. Mas assim que eles abrirem o site lá no Centerlink, eles vão colocar a lista de como você comprova, né, o que você vai precisar fazer. Mas nesse momento, assim, acredito eu, não é nada oficial, que vai ser por isso, uma carta do seu empregador, ou então seu payslip mostrando que diminuiu as horas. Quem trabalha com o ABN, geralmente no ABN você cria suas invoices, então você pode mostrar talvez no extrato da sua conta bancária que os depósitos feitos por essa invoice diminuíram. Então assim, existem várias formas que você pode comprovar realmente que você foi afetado por essa crise. Ou se você trabalha num restaurante, que seja, você coloca lá, trabalho no restaurante, coloca, não sei, a página do restaurante dizendo que está fechado, alguma coisa do tipo, a carta do seu empregador. Então, assim, quanto mais comprovação, óbvio que melhor, né? O que você puder juntar de comprovação, fica mais fácil. O Dan perguntou, ele disse que recebeu um e-mail falando sobre seguro do Superannuation. Sabe dizer algo sobre isso? Se é verdade, se a gente precisa fazer para garantir que vamos receber esse valor? Como é que é isso? Olha, o seguro do superannuation, se for o seguro que normalmente é do superannuation, não sei como que foi esse e-mail que ele recebeu, não sei do que se trata. Se for o seguro do superannuation, é o seguro de vida que o superannuation dá para você. Ah, tá. Então assim, você paga por esse seguro. Para quem quiser mais informações, pode até voltar na nossa live que foi lá no YouTube, que eu falo mais detalhes sobre isso. Mas é basicamente assim, o superannuation, quando você abre uma conta com eles automaticamente criam um seguro de vida para você. Então você paga todo mês por esse seguro de vida. Se você não quiser ter esse seguro de vida, você pode tirar. Inclusive, quem não for ficar na Austrália, enfim, que não quiser esse seguro de vida, retire esse valor, esse do Superannuation, na sua conta lá do Superannuation, você consegue fazer esses settings. Então você consegue tirar esse seguro de vida, porque você paga todo mês um valor para você manter esse seguro de vida. Então esse seguro não é obrigatório, você não precisa ter esse seguro de vida e isso não tem nada a ver em você tirar o seu super ou não. Esse seguro não é para você retirar o super, esse seguro é um seguro de vida, ou invalidez, né? Se acontecer alguma coisa com você, mas não tem nada a ver com você tirar o seu super ou não. O Dan pediu para fazer um post explicando como faz para sacar esse valor do Superannuation. Como a gente ainda não tem as informações, né, Kaique, de como vai ser esse passo a passo, a gente Exato. vai esperar, quando a gente tiver acesso a essas informações, a gente sim volta para explicar para vocês como vai funcionar, né? Porque pode ser que seja um pouco diferente de como funciona hoje, né, Kaique? Até porque é uma situação Exato. emergencial, né? Exato. Exatamente, assim, hoje em dia, para retirar, porque assim, voltando, né? Essa questão do super, de retirar agora, não tem a ver com o super que você retira quando você volta para o Brasil. Esse é um processo diferente. Então, assim, esse super que você vai retirar agora, ele é feito para todos os australianos, mas também para os estudantes internacionais. Então, ele vai ser um processo, a gente acredita que bem parecido com o processo quando os australianos entram em aposentadoria, quando eles vão se aposentar. Então, você faz essa solicitação pelo Centrelink no MyGov, então vai ser tudo online. Não precisa ir pessoalmente lá no Centrelink. Se você quiser ir, provavelmente até vai poder, mas eu não recomendaria, né? Porque a recomendação é ficar em casa, lá tá tendo muita fila, então, assim, não vale a pena se expor a isso. Então, você pode fazer pelo site, pelo MyGov, só que o passo a passo realmente a gente não tem mais informações porque eles ainda não deram. Eles justamente, como eu tinha falado antes, no MyGov eles só estão deixando você solicitar o seu interesse. Então ainda não está aberto para fazer a solicitação. Mas provavelmente vai ser algo bem simples, que você só coloca lá, fui afetado, e você coloca que você precisa retirar o seu superannuation e colocar as comprovações, né, de caso a caso, se você perdeu mais de 20% das suas horas ou se você foi desligado da empresa. O Walter está falando, ele está falando que ele acha que a pessoa estava falando com relação ao seguro do Income Protection, mas esse acho que somente recebe se você ficar impossibilitado de trabalhar em caso de acidente por um período. É isso mesmo, Caio? Esse do Income Protection, vamos lá, tem coisas diferentes. O Income Protection, que é do governo,
que é justamente o que os australianos estão recebendo agora. É, ele só é para australiano, ele não é válido para estudante internacional, ele não é válido para quem está no temporary visa. Então, não é só estudante internacional, mas qualquer um que está no Working Holiday Visa, que está no visto de trabalho, um visto de trabalho temporário. Temporário. Se você está no visto de estudante, todos esses você não pode receber essa ajuda do governo. Essa ajuda é um valor que eles depositam na sua conta. É como se fosse seguro-desemprego no Brasil. Aham. Esse valor você não pode receber. Agora, existe uma coisa diferente, que é quando você trabalha para um empregador e você sofreu um acidente de trabalho ou algo do tipo. Nesse caso, você tem direito sim a receber, mesmo sendo estudante internacional. Então, são duas coisas diferentes. O Income Protection, que é o que, quando você perde o seu emprego e você recebe um seguro-desemprego do governo, esse, no momento, só é para australiano. Pode ser que o governo abra para visto temporário, eles estão vendo sobre isso, mas no momento somente para australiano. Agora, se você sofreu um acidente no seu trabalho e você precisou do seguro de trabalho, daí nesse caso você tem direito, porque a sua empresa ela é responsável por você. Então a sua empresa, na verdade, que tem que ter esse seguro para você estar coberto. Mas aí é um outro caso, uma coisa diferente. Bom, deixa eu ver se tem mais a gente teve várias perguntas, Kaique, sobre como eu vou comprovar se eu tenho vários empregos, se eu sou casual em vários lugares, se eu trabalho pelo ABN. Acho que você já explicou bem sobre isso, né? Quem trabalha em mais de um lugar, se pegar a carta dos empregadores, enfim, e quem trabalha no ABN, acho que você já explicou em detalhes, né, para cada um dos casos. Isso, exato. São para todos esses, né? Quem trabalha no ABN, quem trabalha no TFN. Assim, é importante salientar, tem gente que trabalha informal, vamos dizer assim, sem nenhum vínculo. Então, assim, que é o chamado cash in hand. Isso aí realmente tem gente que trabalha assim. Nesse caso, o seu empregador não deposita superannuation para você, porque você está trabalhando informalmente. Então, você não tem direito a nada. Então, assim, é bom até salientar, bem lembrado que eu estava até para falar sobre isso. Quem tem direito a esse a sacar esse superannuation? Quem foi afetado pelo coronavírus depois do dia 1º de janeiro. Ou seja, se você já não estava trabalhando, se você já estava sem emprego desde antes do final do ano passado, alguma coisa do tipo, ou se você trabalhava cash in hand, você foi afetado, você não vai ter direito a sacar esse super, porque você não vai ter como comprovar que suas horas foram diminuídas e que isso aconteceu nesse período agora. Então, precisa ser depois do dia 1º de janeiro e precisa ser um trabalho formal. Exato. Isso é importante ressaltar, porque essa medida está sendo tomada por causa da crise do coronavírus, né? Então, exato, é uma coisa muito específica. Deixa eu ver aqui. Pessoal agradecendo as informações. Uma pessoa perguntando sobre visto, acho que é Cauê, vai entrar no Bridging. A gente vai fazer a live sobre vistos, lembrando que teremos a transmissão ao vivo sobre vistos amanhã, tá? Então, nessa quarta-feira, às 8 da noite, horário de Brasília. Quinta-feira, 10 da manhã, horário de Sydney e Melbourne. A gente vai falar tudo sobre vistos. O Kleber, tenho menos de 10 mil na conta do Super. Eu poderei sacar o valor todo ou só uma porcentagem disso? Nesse caso, pode sacar o valor todo, né, Kaique? Pode sacar o valor todo. O valor máximo é 10 mil. Se você tem menos de 10 mil, você pode sacar o que você tem lá. O que você tem, né? O Walter falou que estava falando do super mesmo. Tem uma opção no seguro que pode pagar para ter income protection. Aí a gente entra muito em coisas muito específicas, né? Eu não sei se é o caso. Assim, seguro, se você tem um seguro privado, talvez seja isso que o Walter está falando, daí vai entrar nas condições de cada seguro, se você vai poder receber por conta do corona. Enfim, se você tem um seguro privado e que você tem um income protection, vai depender dos termos e condições do seu seguro. É igual um seguro viagem, assim, até para os meus estudantes, entrando só num broad aqui falando sobre seguro.
Quando a pessoa vai viajar, eu sempre digo, olha, make sure, eu tenho certeza que esse seguro é válido para estudante internacional, porque tem seguro de viagem que só cobre australiano. Então, assim, vai depender dos termos e condições do seguro que você contratou. Se o seguro que você contratou cobre para estudante internacional também, ok, é um seguro privado que você contratou, mas aí não tem nada a ver com o governo te dar um income ou não. Aí vai ser o seguro que vai te dar esse income protection, né? Vai te dar esse salário enquanto você está desempregado. Mas aí é você com a seguradora, não tem nada a ver com o governo. Tá. O DC está falando que o visto dele está acabando dia 9 de maio, quer renovar. Renovações continuam sendo feitas, tá, gente? Mas sobre visto é a live de amanhã. Tem muita gente com dúvida sobre visto, perfeitamente compreensível, por isso vamos fazer uma live, então, amanhã no nosso canal no YouTube, o Achuan TV. Acho que a gente já vai encerrar essa live, até porque o tempo está acabando mesmo. Teve uma pessoa só que falou uma coisa que eu queria ler. Tá, foi acho que é Marcele. Quero sair do Brasil depois do coronavírus. Como ficará o mercado de trabalho? A gente espera que, segundo o Kaique, né, a previsão é de que volte com tudo, né? Como é que é essa Sim, história, Kaique? o que acontece? Os especialistas, né, dizem, quando existe uma crise financeira mundial, algo do tipo, geralmente essa crise é associada a alguma empresa grande que quebrou ou uma falta de algum suplemento, de alguma coisa que aconteceu no mundo. Nesse caso, no Brasil, nesse caso do coronavírus, desculpa, está acontecendo por causa do vírus. Então, assim, as empresas estão deixando de trabalhar, está acontecendo realmente a crise, então é óbvio que está tendo a crise mundial, pessoas estão sendo mandadas embora, mas isso é por conta do vírus. Então, assim, segundo eles, assim que acabar, né, essa questão do vírus, que tudo voltar ao normal, o boom vai acontecer porque tudo vai voltar ao normal. As empresas vão voltar a funcionar, principalmente aqui na Austrália, né? Eu não estou falando especificamente do Brasil, porque realmente eu não sei como está a situação no Brasil. Mas aqui na Austrália, eles justamente estão tomando medidas para se precaver em relação a isso. O que acontece? É bom as pessoas ficarem até bem tranquilas, vamos dizer assim, porque a Austrália ela tem um governo muito planejado. Então, assim, já se falava antes da crise que a Austrália estava recebendo mais do que gastava. Então, o primeiro-ministro já tinha falado que no futuro talvez ia diminuir as taxas, porque a Austrália já estava recebendo muito valor que eles não precisavam desse valor todo. Então, assim, agora é óbvio que eles vão usar esse valor que tem para passar pela crise. Depois, eu não acho que vai diminuir a taxa, eu acho que vai continuar a mesma. Pode ser até que aumente um pouco, justamente para voltar a ter o budget que tinha antes, porque todo esse valor que o governo investe precisa sair das contas bancárias do governo, né? Então, mas enfim, a Austrália de certa forma, está meio que preparada para isso, justamente para depois que voltar, depois que passar essa crise, tudo vai voltar ao normal. Eles estão incentivando justamente, o maior incentivo da Austrália está sendo nos business, nos small business, nas empresas pequenas. Empresas, né? Pequenas empresas, justamente porque elas são as mais propícias a falirem. Então, eles estão investindo muito nessas pequenas empresas para não acontecer isso, justamente para quando depois que todo mundo voltar às ruas, todo mundo for nos restaurantes, essas empresas continuem funcionando. Então, assim que acabar, todo mundo poder voltar para a rua, os empregos vão voltar, vai precisar waiter, vai precisar de pessoas trabalhando na cozinha, de chefe de cozinha, vai precisar, isso eu digo do hospitality, né, que foi o mais afetado porque agora fechou normalmente. Então, o garçom vai continuar trabalhando, as pessoas quando voltarem a trabalhar nos escritórios, os que fazem cleaner de escritório, vai voltar a fazer cleaner de escritório. Então, assim, é uma fase que vai acontecer durante esse momento, mas que os especialistas dizem que quando voltar, vai voltar tudo do jeito que era antes, e pela Austrália ser preparada, pode ser até que ultrapasse os outros países em relação a esse boom econômico, entendeu? Porque justamente tem país que não está preparado e que vai sofrer muito mais. Então, a Austrália pode ser que passe melhor do que esses outros países por essa crise. É isso aí. Uma última pergunta aqui do Misso. A Austrália vai ajudar os estudantes? Hoje a gente falou nessa live sobre essa possibilidade que os estudantes internacionais têm, que perderam seus empregos, de fazer a retirada de parte ou do total do valor que tem no Superannuation, que é uma espécie de FGTS daqui. Por enquanto, das medidas anunciadas pela crise do coronavírus pelo governo australiano, essa é a única a qual os estudantes internacionais podem ter acesso nesse momento. Mas o governo está todos os dias discutindo outras medidas, possíveis medidas, como, por exemplo, com relação aos aluguéis, né?
para que as pessoas consigam pagar seus aluguéis. Não sei como eles fariam isso, mas isso está sendo discutido. A possibilidade até de auxílio financeiro para pessoas que não são residentes permanentes ou cidadãos australianos. Então, todo dia tem novidade. A gente vai estar o tempo todo de olho nisso para avisar vocês assim que a gente tiver mais novidades com relação ao auxílio a estudantes internacionais aqui na Austrália nessa época de crise do coronavírus. O Milson falou, acabei de chegar na live. Tudo bem, vai ficar salvo aqui por 24 horas, tá, gente? Para quem quiser compartilhar, né? Acho que é legal para a gente, né, espalhar essas notícias que são notícias atualizadas, reais, enfim, acho que foi bem explicativa essa live sobre esse assunto. O Ashwan Gold Coast, que bom terminar com essa injeção de ânimo e esperança. Verdade, hein, Kaique? Muito boa essa mensagem sua aí, de que a economia australiana vai se recuperar, passar dessa crise. A gente está falando isso até para os estudantes mesmo, porque assim, é óbvio, né, que a gente sabe que não é todo mundo que tem uma grana guardada para passar por esse período de crise, mas, gente, quem continuar na Austrália e passar por esse período que está agora, quando as coisas voltarem ao normal, vai estar sobrando emprego, porque tem muita gente realmente indo embora. E, assim, muita gente, por exemplo, que está no Working Holiday Visa, que é o visto só de trabalho, essas pessoas estão indo embora para os seus países. Então, assim, quando voltar, que começar as coisas voltarem ao normal, vai ter muito emprego, porque o restaurante vai continuar funcionando e essas pessoas que foram embora largaram os empregos delas. Então, assim, quando voltar, os empregos vão estar acontecendo, isso é fato, porque não vai parar tudo, assim, não vai ficar para sempre tudo parado. Quando voltar, uma hora vai voltar os restaurantes a funcionar. Os empregos vão voltar, então assim, vai ter emprego para todo mundo, a gente acredita, né? Então assim, eu realmente, de coração, assim, eu realmente acredito que depois que passar por isso, os especialistas também dizem que depois que essa crise passar, as coisas vão voltar ao normal, se não parar melhor. Então assim, do jeito, eu digo aqui por Melbourne, né? Aqui em Melbourne a gente sempre falou, os estudantes não têm muitas dificuldades de conseguir empregos em épocas normais. Então a gente acha que depois que voltar, depois que passar a crise, vai ser melhor ainda, vai ficar até mais fácil dos estudantes conseguirem empregos, né? Acredito que até nas outras cidades também daqui da Austrália. Então, é um período de crise que o mundo todo está passando. E, inclusive, eu tive um estudante até que falou, Kaique, é óbvio que eu queria estar com a minha família nesse momento, voltar para o Brasil, mas eu sei que às vezes se eu voltar para o Brasil vai ser pior, porque no Brasil, se aqui está sem emprego, no Brasil também está. Então, assim, uma crise que está passando no mundo inteiro, não tem jeito. Então, a gente espera realmente que depois que passar, tudo vai voltar ao normal e vai melhorar. Bom, gente, a gente está para encerrar, eu vou só ler aqui rapidamente a pergunta do Alessandro. Verdade que o governo australiano, acho que ele quis dizer que vai, perguntando se vai aumentar o horário que os estudantes podem trabalhar, quantas horas a mais, não tem nada ainda. Bom, Só pro... Para quem trabalha em supermercados, não é? Para quem trabalha em supermercado, para quem trabalha com saúde, então enfermeiras, pessoas que trabalham com aged care, até tem muitos estudantes nossos que trabalham com aged care, que é cuidadores de idosos, né? Então essas pessoas podem trabalhar mais horas, porém o empregador precisa aplicar junto à imigração para pedir essa liberação das mais horas. Então não é assim, trabalho no supermercado, posso trabalhar mais horas. Não. O seu empregador primeiro precisa. Óbvio que se você trabalha no Coles, no Woolies, no Aldi, o seu empregador já fez isso, porque são empresas grandes, então ele já tem esse direito. Agora, se você trabalha em sei lá, numa mercearia pequena do bairro, e o seu empregador vai precisar aplicar para pedir para você passar por mais horas. Essa aprovação está sendo rápida, então, assim, realmente quem trabalha nessas indústrias está podendo trabalhar mais horas. E a Olivia tinha falado que deveriam isentar a taxa de visto para os estudantes, né, que estão presos aqui com visto para vencer. A taxa realmente é alta, principalmente para quem vai já para uma segunda renovação, né, o valor de $700 australianos. A gente está também, é claro, o tempo todo em contato com os departamentos de imigração, não só aqui na Austrália, mas também nos outros países onde a Westrum atua, para ver tudo que está sendo feito nesse sentido, né? Qualquer novidade, é claro que os nossos consultores vão passar para vocês, né? Na mesma hora, enfim. Também estamos vendo negociação com escolas, né? Para pagamento das escolas e tudo mais. Então, assim, tudo está sendo feito nesse sentido. E, segundo o Departamento de Imigração, eles estão estudando algumas possibilidades, né? Até para, de repente, estender o visto, né? Das pessoas que
estavam com visto, que estão no Brasil sem poder vir, enfim, tem várias coisas relacionadas a isso que estão sendo, sim, discutidas todos os dias. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma novidade, mas assim que a gente tiver, é claro que a gente vai passar aqui para vocês. E por último, queria ler a mensagem do Dan. Valeu, Mari, valeu, Kaique, sucesso para vocês. Fiquem bem, se cuidem e bom dia a vocês. É a mesma beijos dos brasileiros de Cairns. Ah, tá em Cairns, que legal. É a mesma mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, gente. Se cuidem, fiquem bem, cuidem da cabeça. A gente sabe que não é um momento fácil. Eu estou aqui o tempo todo, né, falando com vocês e tal, alto astral, mas eu tenho meus altos e baixos nesse momento também. Acho que quem Todos não nós, tem, né? né? Ninguém é de ferro. Exatamente, a gente, né, fica pensando nas pessoas que estão longe. Quando a gente vai rever essas pessoas, né, como vai ficar a nossa situação de trabalho e tudo mais, é um momento muito difícil, mas a gente está aqui com vocês, todo o time Oxuan está com vocês de braços dados, a gente vai passar junto por isso. E é isso, né? Kaique, É isso aí. muito obrigada, viu, por todos os Obrigado você. esclarecimentos. Imagina, eu vou terminar aqui com as minhas filhas aqui, ó, dando tchau. A Tem um Copacabana ponto e a positivo. Ipanema, é isso? Exato, a Copacabana e Ipanema. Tem Como esse, bom carioca. o lado bom também, né? De às vezes ficar em casa um pouquinho mais, a gente curte um pouquinho, às vezes elas vêm no meu colo, estou trabalhando, elas estão aqui no meu colo, então olhar pelo lado positivo de algumas coisas, né? Exatamente, exatamente. E é possível, sim, a gente estreitar relações com as pessoas que a gente ama, mesmo à distância. Que bom que a gente tem, né, essa tecnologia para nos ajudar. A gente pode ver um ao outro assim, né, ver como é que a pessoa tá e tudo mais. Exato. E é isso. Vamos seguir em frente. Obrigada, Kaique. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam, viu, gente? Foi muito bom ter essa interação com vocês por aqui. Quem ainda tiver dúvidas, pode mandar por mensagem direta. Esse é o nosso canal de comunicação direto aqui. E a gente segue junto com vocês com mais informações. E vão lá na nossa bio para se juntar a nós no nosso grupo no Telegram também. Daqui a pouquinho eu vou gravar um informe para colocar as notícias atualizadas de hoje, não só com relação à Austrália, mas também Irlanda e os outros destinos que a Westrum oferece. Um beijão, gente. Até a próxima. Beijo.